Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores. Vamos falar desta vez sobre o protocolo DHCP. Então, dando continuidade nos nossos vídeos sobre protocolos de rede da pilha TCP/IP, vamos falar dessa vez sucintamente sobre o DHCP. O que é o DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol? Ele é um protocolo da pilha TCP/IP que é utilizado para executar a configuração dinâmica dos hosts numa rede. O que significa a configuração dinâmica? Significa a configuração automática. Esse protocolo ele é sucessor de um protocolo mais antigo chamado BOOTP, que tinha uma função similar, e ele permite conceder ou atribuir várias configurações de rede para os hosts, para as máquinas dentro de uma rede, automaticamente. Configurações como o endereço IP, a máscara de subrede, os endereços dos servidores DNS que vão servir a rede, gateway padrão e outras configurações mais. São dezenas de configurações que a gente pode atribuir para a rede usando o DHCP. Como é que funciona o DHCP então? De forma bem sucinta, o DHCP funciona assim. Uma máquina cliente, quando tenta entrar numa rede, por exemplo, quando você liga um computador novo numa rede, ela precisa das configurações de rede para poder se comunicar com os outros equipamentos, com os outros hosts. E a principal configuração que essa máquina precisa é o endereço IP, mais a máscara de subrede. Então, essa máquina, ao ser ligada a primeira vez, ela vai tentar encontrar na rede um servidor DHCP, que é um computador servidor que possui uma função para atribuição das configurações via DHCP para os hosts. Então o cliente, ao entrar nessa rede, ele vai enviar um pacote em broadcast para a rede, broadcast vai para todo mundo na rede esse pacote, um pacote UDP com um pedido de serviço de DHCP. Então basicamente a máquina entra na rede e pede: ei, tem algum servidor DHCP na rede? Eu estou precisando de configurações. E a informação tem que ser enviada em broadcast, porque como a máquina inicialmente não tem nenhuma configuração de IP, ela não tem como se comunicar diretamente com outros computadores. E aí, se houver servidores DHCP disponíveis na rede, eles vão receber o pacote e vão responder com configurações de rede que essa máquina, que esse novo host vai poder utilizar. Nem sempre é um novo host, pode ser um host que já tinha uma configuração DHCP anterior, tá? Só que essa configuração foi liberada ou zerada por algum motivo e agora ele precisa de uma nova configuração. Então basicamente é o que você está vendo nessa figura. O cliente faz uma requisição DHCP via rede e o servidor vai responder com as configurações do DHCP. A grosso modo é isso que acontece. Já já eu vou entrar em mais detalhes sobre como funciona esse processo. Bom, e aí é feita a alocação de configurações DHCP, que pode ser feita de três formas: automática, dinâmica ou estática. Na automática, os IPs eles são atribuídos pelo servidor para os clientes na rede, sempre os mesmos clientes com as mesmas configurações. Na alocação dinâmica é bem parecida com a automática, os servidores eles atribuem configurações para os clientes, mas os clientes têm um tempo específico para usar as configurações, que a gente vai chamar de tempo de concessão ou lease time. Mais para frente eu vou falar sobre o lease time. E também temos a alocação estática, na qual a gente vincula o endereço IP fornecido pelo servidor DHCP com o MAC address de um computador qualquer na rede, de modo que sempre seja oferecido o mesmo IP para aquele host. Então mesmo que a gente tente mudar o IP do host, fazendo a liberação da configuração, o servidor vai oferecer o mesmo IP para ele porque está configurado de forma estática lá no servidor. Então são as três formas. A mais comum é o dinâmico. O DHCP vai utilizar as portas do BOOTP, as mesmas portas, que são as portas 67 e 68, ambas UDP. A 67 é para envio de dados do cliente para o servidor e a 68 para o servidor enviar dados para o cliente. Tá? Então se a gente voltar um pouquinho aqui, requisição DHCP vai pela 67 e a resposta volta pela 68. Então essas duas portas são utilizadas pelo DHCP e caso você tenha um firewall configurado nas estações ou no servidor, tem que certificar que ele não vai interferir com essas portas. Bom, vamos ver agora um pouquinho mais em detalhes como é que funciona o protocolo DHCP. Basicamente, a atribuição dos endereços para os novos hosts se dá em 4 etapas ou 4 fases, que são marcadas pela troca de mensagens. E as mensagens
são 4 também, uma para cada fase. As fases são a fase da descoberta, oferta de concessão, requisição de endereço e confirmação da concessão. E em cada uma dessas fases vai ter uma mensagem específica trocada entre o cliente e o servidor, que são as mensagens DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request e DHCP ACK, ou ACK. A primeira mensagem é a mensagem DHCP Discover, que é a mensagem enviada pelas máquinas cliente para toda a rede em broadcast quando elas fazem a requisição de uma configuração inicial de IP. Então é o broadcast para toda a rede em busca do servidor DHCP. No basicão do basicão, essa mensagem, que é um pacote de rede UDP, vai conter essas informações. O endereço de origem com o valor 0.0.0.0, porque o cliente não tem endereço IP ainda. A porta de origem 68. O endereço de destino 255.255.255.255, que é o broadcast geral. Tá? Não importa qual seja a configuração da rede, esse é o broadcast para todas as redes. E porta de destino 67, lá para o servidor DHCP. E essa mensagem também vai carregar o MAC address do cliente, o MAC address da placa de rede do cliente que está conectada nessa rede. Isso é importante, porque é através desse MAC address que o servidor vai poder fazer a atribuição do endereço posteriormente. Aí a mensagem chega para todo mundo na rede, inclusive para o servidor DHCP, que vai então responder com uma mensagem que a gente chama de DHCP Offer, de oferta. E essa mensagem contém basicamente como endereço de origem o IP do servidor, porque o servidor tem IP, a porta de origem é 67, o endereço de destino ainda é um broadcast, vai para toda a rede, porque o cliente não tem IP ainda, e a porta de destino é a 68. E também tem o MAC address do cliente, e é a partir daí que a máquina vai poder identificar para quem está indo essa mensagem. Não tem IP, mas tem o MAC address do cliente. E além disso, essa mensagem vai carregar um endereço IP novo fornecido pelo servidor, mais a máscara de subrede e a duração dessa concessão, durante quanto tempo o cliente vai poder usar essa configuração. Então nessa mensagem de offer já vai essa configuração para o cliente. E aí o cliente vai receber essa informação, tá? E ele pode responder com uma mensagem de DHCP Request, caso ele aceite a configuração oferecida pelo servidor. Então, se o cliente aceitar a configuração que foi oferecida, ele vai responder com uma outra mensagem chamada DHCP Request, com esse conteúdo básico. Seu address é 0000, ainda é 0, porque o cliente, apesar de estar aceitando a configuração, ainda não tem essa configuração confirmada no servidor. E aí, porta de origem 68, destino 67 e o endereço de destino em broadcast. Aí você vai perguntar o seguinte: mas o servidor já se identificou pelo seu endereço IP. Por que o IP de destino aqui não é o IP do servidor? O servidor é identificado sim nessa mensagem, pelo IP que está contido no campo de opções do DHCP, que a gente vai ver mais para frente. Como o cliente ainda não tem a configuração de IP confirmada, o cliente não consegue ainda usar os campos padrão do protocolo IP. Então o que ele faz? Ele simplesmente envia a mensagem em broadcast e aí o servidor vai ser identificado pelo campo de opções. Vai ter um campinho específico ali na mensagem onde está o IP do servidor. E aí o servidor recebendo essa mensagem, ele envia um pacote de volta para o cliente DHCP ACK confirmando a configuração do IP. Basicamente dizendo o seguinte: legal, o cliente, então você aceitou a configuração que eu dei, vou registrar aqui na minha lista de concessões. Tá? E aí a configuração DHCP está finalizada. E o cliente ainda faz uma verificação extra final. Verifica se aquele endereço que ele recebeu não está em uso na rede por uma outra máquina, por exemplo, uma máquina tentando usar um IP fixo, enviando um pacote ARP para toda a rede. Bom, o DHCP ACK tem como conteúdo básico o endereço IP do servidor, a porta 67 de origem, ainda é broadcast, e a porta de destino é 68. E a partir daí, desse momento, quando o cliente ele tem o seu endereço IP configurado, ele vai começar a usar o seu endereço IP para fazer a comunicação com as outras máquinas na rede. Esse aí é o processo básico. Então, o cliente manda um DHCP Discover para a rede toda e vai chegar no servidor. O servidor responde com DHCP Offer. Cliente, se aceitar a configuração, responde de volta com DHCP Request. E o servidor finaliza a configuração mandando um DHCP ACK para o cliente dizendo: olha, beleza, sei que você recebeu a minha oferta e que você aceitou a minha oferta. Então agora esse IP é seu, pelo período de tempo concedido.
E falando em período de tempo concedido, o que é essa concessão afinal de contas? Ou lease time. Ele é o tempo pelo qual o host pode usar a configuração de DHCP que ele recebeu. O IP, a máscara e as outras informações que vieram junto. Antes do término desse tempo de concessão, o cliente da DHCP ele pode solicitar a renovação da concessão, para não acontecer o seguinte problema: finalizar a concessão e o cliente ficar sem IP, ou seja, ser desconectado da rede. Isso não acontece. Antes do fim da concessão, o cliente ele vai requisitar a renovação. Aqui eu tenho uma telinha que mostra, por exemplo, no Windows Server, como é que você configura o tempo de concessão. É bem simples. Você vem aqui nas caixinhas e ajusta a quantidade de dias, horas e minutos que você quer para a concessão dos IPs. No Linux também é muito simples. Arquivinho de configuração e você coloca ali dentro o período da concessão, geralmente em segundos. É bem tranquilo. Aqui no canal da Boson a gente tem inclusive vídeos que mostram como instalar e configurar o servidor DHCP, tanto no Windows Server quanto no Linux. Beleza? Não deixe de assistir esses vídeos para você aprender a fazer na prática isso aqui. Bom, quando é que se dá a renovação da concessão? Basicamente é assim. Depois de passar 50% do tempo de concessão, ou seja, metade do tempo, o host, a máquina cliente, inicia esse processo de solicitação da renovação. Como é que ele faz isso? Envia pacotes de DHCP direto para o servidor pedindo a renovação da concessão. Basicamente ele diz assim para o servidor: ô servidor, já foi metade do meu tempo de uso. Dá para você estender esse tempo aí, por favor? E é isso, se o servidor DHCP responder, está renovada a concessão. Caso ele não responda por algum motivo qualquer, por exemplo, o servidor está fora do ar, o cliente ele continua tentando até atingir 75% do período de concessão. Ao chegar em 75% do período de concessão, 3/4 do tempo, o cliente, o host, ele assume que o DHCP está com problema. E aí ele vai tentar obter o endereço IP a partir de outro servidor. Ele começa todo aquele processo de broadcast de novo. Tá? Então ele vai tentar encontrar um outro servidor DHCP funcional na rede para tentar renovar ou obter uma nova concessão. Se chegar em 100% do tempo e não responder, o cliente perde a configuração do IP. Bom, esse aqui é o formato da mensagem DHCP. Então a gente falou muito de mensagens, são trocadas mensagens DHCP. Mas como que é o pacote DHCP? O pacote DHCP é esse aqui. Ele tem vários campos, OP, AgeType, AgeLAN, AgeOps, tem um ID de transação, segundos, flags e todos esses endereços e hostnames que você está vendo aqui. Endereço IP do cliente, endereço em atribuição, o que vai ser atribuído, endereço do servidor, endereço de hardware do cliente, que é o MAC address do cliente, o campo de opções, que é de tamanho variável, a gente vai explorar ele já já, e algumas outras configurações. Eu vou passar rapidinho pelas funcionalidades de cada um desses campos aqui. Então o primeiro campo, que é o OP, Operation Code. Ele vai especificar se a mensagem é requisição de endereço ou resposta. Então como é que a gente sabe se a mensagem está indo do cliente para o servidor ou do servidor para o cliente? Pelo campo OP. Campo AgeType. Tipo de hardware de rede, o H é de hardware. Tá? Então, o hardware de rede que a gente está usando, o que é? Ethernet, HDLC, Frame Relay, ATM, qual o tipo de hardware? Geralmente é Ethernet. AgeLAN é o tamanho do endereço de hardware. O tamanho depende do tipo de hardware. Tá? Basicamente, se for Ethernet, a gente tem MAC Address. MAC Address é Ethernet tipo 1, tamanho 6. Legal? Que é o tamanho básico de um endereço MAC Address. Se for outro tipo de hardware, o tamanho vai ser diferente. Hops é usado pelos agentes de relay para controlar o encaminhamento das mensagens DHCP. E o agente de relay basicamente é a seguinte história. Eu posso ter o cliente numa rede, tentando obter o endereço IP de um servidor DHCP que está em outro trecho de rede, separado. E eu preciso passar por um roteador para chegar nesse servidor. Esse roteador ele vai fazer o que a gente chama de relay. Então, ele vai receber a requisição DHCP do cliente e vai rotear para outra rede, para o outro servidor poder fazer a atribuição. ID da transação é um número usado pelo cliente para sincronizar as respostas, para não se perder na resposta com solicitação. Segundos é o número de segundos desde que o cliente tentou adquirir ou renovar uma concessão, para manter o tempo de concessão. As flags. Quando o cliente não sabe seu próprio IP, quando envia a requisição, essa flag tem o número 1 anotado. Tá? Assim o servidor sabe se deve enviar a resposta direto para o cliente, usando o IP do cliente, ou se deve enviar em broadcast. Endereço IP do cliente, já diz do que se trata, né? O IP que o cliente está usando. Se ele não tiver IP é 0. Se o endereço IP
Your IP Address é o IP que o endereço que o servidor está atribuindo para o cliente. O cliente ainda não está usando, mas provavelmente vai usar esse endereço IP. O endereço IP do servidor também é autoexplicativo, é o endereço lá do servidor que o cliente vai usar na sequência de boot. Endereço do roteador, tá? Gateway IP Address, é o endereço do roteador que faz o trabalho de relay, né, o relay agent. E o endereço de hardware do cliente é o endereço MAC do cliente, isso é tranquilo. Hostname do servidor é o nome do servidor DHCP, ele pode ser identificado por um nome. E boot file name é usado para especificar um caminho de arquivo de boot, caso a máquina necessite fazer boot pela rede. E aí vem o campo de opções. O campo de opções vai ter um monte de opções, como o nome diz, no plural. Tá? E essas opções elas consistem num campo que tem um código de 1 byte e o comprimento do campo, também com 1 byte. E aí vem os octetos com os dados, com as informações que descrevem aquela opção. Geralmente o campo de opções é utilizado para o servidor enviar as opções de rede que o cliente deve usar. Então, além do IP e da máscara, o servidor pode atribuir dezenas de informações, configurações diferentes que vão no campo de opções. E aqui eu tenho uma tabela com vários exemplos de opções. Tá? Por exemplo, a opção de código número 1 é a máscara de subrede. 4 octetos, porque uma máscara de subrede tem 4 octetos de tamanho, são 4 bytes. Já o código 3, roteadores. Múltiplos de 4 octetos. 4 octetos para cada endereço de cada roteador. A mesma coisa para o número 6, que são servidores DNS, múltiplos de 4 octetos. Posso ter vários servidores DNS sendo configurados automaticamente para os clientes, e aí cada um deles ocupa 4 octetos. E eu tenho outras opções, como você pode ver na tabela. TTL padrão, servidor NTP, SMTP, POP3 e assim por diante. E aqui um exemplo de opções em uso. Código de opção 3, o comprimento 4 e os dados, o que está sendo transmitido. Então, qual que é o código de opção 3? Roteadores. São 4 bytes ou 4 octetos e os 4 octetos estão aqui. Esse é o valor que está sendo transmitido para o cliente. Basicamente é o gateway padrão da rede, ou da minha rede aqui inclusive. Opção 6, o código de opção número 2. 6. O que é o 6? Servidor DNS. Então o servidor DNS é esse cara aqui. Código de opção número 3. 42. Quem é o 42? Servidor NTP. Então ele vai usar esse servidor NTP aqui. E assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, é a captura de tela de uma tela de um servidor, Windows Server, com algumas opções pré-configuradas para o DHCP. Temos a opção roteador, servidor DNS, nome de domínio e o servidor NTP. Tá? E com os valores que estão sendo efetivamente transmitidos. Veja que para os servidores DNS eu tenho 2 endereços sendo transmitidos. E para o nome de domínio DNS, olha só, é um nome de domínio qualificado, dc100.com, não necessariamente números, mas também textos. Tá? Então essas são as opções que o DHCP pode fornecer para os seus clientes. Além disso, a gente também tem o tipo de mensagem DHCP, que também é determinado pelo campo de opções. O código 53 é usado para determinar qual é o tipo de mensagem DHCP que está sendo transmitido. O comprimento é 1 e o dado é o valor que identifica a mensagem que está sendo enviada. E os valores são os seguintes. Valores de 1 a 7 para as mensagens DHCP Discover, Offer, Request, Decline, né, quando recusa o IP, também existe essa mensagem, ACK, NACK, quando o servidor ele não confirma a atribuição do IP, e o DHCP Release, quando a máquina cliente ela pede para liberar a configuração do DHCP. Tem comandos que permitem fazer isso, por exemplo, tanto no Windows quanto no Linux. Então dá para a gente saber qual é o tipo da mensagem DHCP olhando aí no campo de opções se for necessário. Se você usar um Wireshark, por exemplo, você consegue puxar esses pacotes DHCP e ver todas essas informações lá dentro. Pode até ficar como exercício de casa fazer isso. Bom, às vezes o servidor DHCP ele tem algum problema e não responde corretamente na rede. Tá? Quando isso ocorre, as estações elas acabam sem configuração de IP, porque não conseguem obter a configuração de DHCP. Nesse caso, elas se autoconfiguram, usando o que a gente chama de APIPA, endereço de autoconfiguração, que são os endereços da faixa 169.254.0.1 até 169.254.255.254. Então é bem simples. Pegou um host, uma máquina na sua rede usando o endereço dessa faixa, você já sabe, essa máquina não conseguiu pegar a IP do servidor DHCP.
Então tem algum problema de comunicação entre essa máquina e o servidor. Se for uma máquina só, provavelmente o problema está na máquina ou na conexão dela com a rede. Mas se esse endereço aparecer em um monte de máquinas na sua rede, é bem provável que o problema esteja no próprio servidor DHCP. Então já é uma dica legal para você começar a fazer um troubleshooting da rede, tá? Quando aparece endereço a pipa. O que mais? A gente pode fazer reserva de IPs no servidor, tá? Fazendo uma reserva do IP dinâmico para que o host utilize sempre o mesmo IP, de modo que quando é feita a renovação da concessão ele continue usando IP, ou aquele mesmo IP. E para isso o servidor DHCP registra o endereço MAC do host e o IP que ele vai utilizar. Lá nos vídeos práticos de configuração de IP com Windows e com Linux eu mostro como fazer a reserva de IPs. E o escopo DHCP? O escopo nada mais é do que a faixa de IPs que o servidor pode fornecer para a rede. O servidor não vai fornecer todos os IPs do mundo, ele vai fornecer apenas os IPs para os quais ele foi configurado a oferecer. E essa lista de IPs, essa faixa, a gente chama de escopo DHCP. Por exemplo, a gente pode ter uma faixa do endereço 192.168.1.20 até 192.168.1.40. Então, todos os endereços entre o 20 e o 40 são oferecíveis pelo servidor para a rede. Esse é o escopo DHCP. Para cada subrede, a gente vai ter um escopo diferente. E aqui o exemplo desse mesmo escopo lá no Windows Server. Tá? A gente configura o endereço IP inicial, o final e configuramos a máscara de subrede. Aí todos os endereços IP do 20 até o 40, incluindo o 40, podem ser oferecidos na rede. Isso é importante para você, por exemplo, determinar quantas máquinas vão poder se conectar nessa rede. Vai depender do número de IPs disponíveis pelo escopo DHCP. E para finalizar, eu tenho aqui a minha tabela de clientes DHCP. Uma vez que o servidor tem oferecido os endereços DHCP para as máquinas da rede, é possível, lá no próprio servidor, observar, consultar quais máquinas estão conectadas e quais os IPs estão em uso no momento. Essa tabela de clientes, por exemplo, é do meu roteador, aqui da minha rede, que também tem um servidor DHCP embutido. Então, meu roteador Cisco está, no momento, com 3 máquinas conectadas. Elas têm os nomes, Debian, iPad de Fábio, Dell XPS. Qual a interface? 2 máquinas cabeadas e uma sem fios. E o endereço IP que cada uma delas está utilizando. Está o MAC address de cada placa e também o período de concessão, que é o tempo de expiração. E veja que legal, eu posso eliminar um desses endereços se eu quiser. Se aparecer o endereço de um cliente aqui que não é da minha rede, que não deveria estar aí, né, alguém está usando minha rede indevidamente, eu venho aqui, clico em eliminar, certo? Aí eu elimino a concessão do cidadão instantaneamente. Bom pessoal, então é isso aí. Esse vídeo aqui foi um pouquinho comprido, mas porque o protocolo DHCP tem bastante coisa para a gente falar a respeito. E eu espero que tenha conseguido passar para vocês bastante informações sobre esse protocolo de rede que é extremamente importante na configuração de redes locais e também na internet. Tá? Então eu espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não se inscreveu ainda e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e não deixe de curtir os nossos próximos vídeos onde falaremos sobre mais protocolos de rede e outras configurações e tecnologias de rede específicas. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal e até mais.